reforma política, mas já agora sobre esta matéria. Muito obrigado também, Dr. Carlos Gomes, também a todos aqueles que aqui estão, cumprimentar em especial o professor Paulo Otero, esta plateia simpática, e também cumprimentar aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Ainda antes de responder à sua pergunta, também gostaria de falar um pouco sobre a oportunidade desta revisão constitucional. Já tenho ouvido dizer que esta revisão não se justifica, que os grandes partidos foram a reboque do Partido Chega, aliás, que é o terceiro partido mais votado no Parlamento, e que não há propriamente nenhuma questão constitucional que justifique a apresentação destes projetos e que justifique a aprovação de algumas das medidas destes projetos que foram apresentados. Não vejo as coisas assim. Aliás, a última revisão, a sétima, foi feita em 2005, e na sequência daquilo que disse o professor Paulo Otero, essa última revisão, e portanto esta será a oitava, havendo, como se espera, isto faz-me lembrar aquele filme O Oitavo Passageiro, espero que não seja uma revisão de terror, acho que não vai ser, mas eu recordo que a última revisão constitucional foi a revisão mais infeliz de todas, porque a última revisão constitucional apenas alterou um artigo da Constituição, o artigo 295, para facilitar um referendo direto aos tratados comunitários. Na altura estávamos a discutir o Tratado Constitucional da Constituição Europeia, cujo processo, aliás, naufragou com 2 referendos negativos nos Países Baixos e na França, e o sucedâneo foi o Tratado de Lisboa, que, num certo sentido, foi praticamente igual àquilo que estava na Constituição Europeia. Mas, tendo os deputados chegado a acordo para fazer a revisão constitucional e para facilitar um referendo direto, porque tinha havido problemas com a pergunta, porque a pergunta, só pode haver 3 perguntas e o tratado é muito extenso e fazer só 3 perguntas podem ser 3 perguntas capciosas que não captem o sentido fundamental da ratificação daquele documento, e o Tribunal Constitucional tinha levantado dúvidas sobre isso, e então resolveu-se solucionar a questão permitindo um referendo direto ao próprio tratado, sem fazer 3 perguntas, ou 2 perguntas, ou uma pergunta. Apenas uma única pergunta: o cidadão quer ou não quer a ratificação de certo tratado X. Ora bem, isso foi de facto aprovado. Passado um tempo, 2 ou 3 anos, 2 anos aliás, veio então a oportunidade de aplicar essa revisão, e o que é que os políticos decidiram? Não fazer o referendo. Portanto, aquilo que eles tinham decidido 2 anos antes, por maioria de 2/3, que era precisamente facilitar, porque havia essa vontade, facilitar um referendo a um tratado europeu de aprofundamento da União Europeia, acho que com coisas novas e importantes, desde logo a própria Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, que passou a ser vinculativa. Ora, precisamente no momento da verdade, em que os políticos, 2 anos antes, tinham dito que sim, 2 anos depois disseram que não. E, de facto, isto diz tudo sobre, digamos, aquilo que as pessoas podem pensar em relação à coerência de boa parte da classe política. E depois há outra questão ainda prévia, que é a seguinte: claro que a revisão constitucional não tem um efeito mágico, e eu penso que o país não se alimenta, nem ao almoço nem ao jantar, de revisões constitucionais. Talvez os constitucionalistas possam alimentar, mas não o país. Agora, o que interessa é as reformas que o país carece. Esse é que é o problema, que são as reformas. E essas reformas, de facto, escasseiam, se é que existem. Mas a revisão constitucional deve ser uma mola impulsionadora dessas mesmas reformas. Algumas têm sido feitas há uns tempos por uma via indireta subreptícia, muitas não são feitas, e algumas talvez possam ser feitas através de um impulso constitucional, e algumas das questões que estão apresentadas nos projetos de revisão constitucional talvez apontem para algumas reformas importantes. A reforma do sistema político, a reforma do sistema eleitoral, a reforma em alguns aspectos da justiça, na área da segurança, na área dos direitos fundamentais. Tudo isso é importante. Portanto, também é preciso pensar que a revisão é apenas um primeiro passo. Depois é preciso uma vontade do legislador, é preciso uma vontade também da conjuntura de levar por diante certas reformas que ficam sendo permitidas por parte da própria Constituição. Agora, em relação à Constituição em si, tenho falado muito no preâmbulo, já que se falou agora do princípio socialista, tenho falado muito do preâmbulo. Aliás, o preâmbulo já foi apreciado pela Comissão Eventual de Revisão Constitucional, é um processo longo, normalmente o Parlamento cria uma Comissão Eventual de Revisão Constitucional e, portanto, vai de carreirinha apreciando artigo a artigo conforme as propostas que existam para eliminação ou para modificação ou para aditamento de artigos. E, portanto, começou pelo preâmbulo.
E o meu maior espanto é que, afinal, o preâmbulo está bem. Mas o preâmbulo diz que a Assembleia Constituinte fez uma Constituição que abriu caminho para uma sociedade socialista. É o que lá está escrito. Nas duas primeiras versões da Constituição, ou nas três primeiras versões, 76, 82 e 89, além do preâmbulo, o artigo 1º e o artigo 2º ainda tinham a redação, no primeiro, que Portugal era uma república que não devia ter 100 classes, procurava ser uma sociedade sem classes, e o segundo artigo dizia que Portugal tinha um poder político que se baseava nas classes trabalhadoras. Portanto, era isto que estava escrito no primeiro e no segundo artigos até 1989. Isso depois foi eliminado, mas o preâmbulo ficou sempre com esta frase, com certeza com uma marca ideológica óbvia, que é abrir caminho para uma sociedade socialista. Depois, a partir deste momento, com esta conclusão, multiplicaram-se até de uma forma criativa aquilo que se entende por abrir caminho para uma sociedade socialista. Aliás, eu participei num processo de revisão constitucional em 2011, que foi interrompido, acho que ficámos no artigo 33, por uma dissolução do Parlamento, feita pelo professor Cavaco Silva na altura, no tempo de Sócrates II, e já tínhamos passado também pelo preâmbulo, e eu já tinha ouvido as coisas mais criativas de que o socialismo era um socialismo, não era bem o socialismo soviético, não era bem o socialismo francês, ou o socialismo italiano, ou se não era bem a social-democracia, era um socialismo à portuguesa. Eu confesso que fiquei sem perceber nada. Não sei que socialismo é esse. E, portanto, acho que essa palavra, neste momento, nem sequer existe do ponto de vista do seu sentido ordenador, porque é, na verdade, um conceito vazio, um conceito determinado por esvaziamento, porque ele não tem qualquer sentido específico. E, portanto, como eu acho que o preâmbulo não é uma peça de museu, acho que o preâmbulo de uma lei deve, em cada momento, refletir aquilo que nós vamos começar a ler, porque o preâmbulo precisamente está antes do corpus normativo de uma lei. Portanto, como eu acho que o preâmbulo não é uma peça de museu, ele deve ser alterado de acordo com aquilo que está depois desse mesmo preâmbulo. Eu sei que alguns elogiam o preâmbulo porque foi feito pelo poeta Manuel Alegre e entendem que é uma obra literária de elevada sofisticação. Não me parece, sinceramente. Além do mais, não está escrito em poesia, está em prosa. E, portanto, não julgo também que estejamos aqui a comparar qualidades literárias de quem escreveu bem ou mal, ou assim, digamos, um texto introdutório de uma Constituição. Ele deve ser atualizado conforme aquilo que a Constituição é. E, na verdade, a Constituição eliminou, em diversos momentos de revisão constitucional, esses dois artigos, com o sentido que cada um deve atribuir ao próprio preâmbulo. Portanto, continuo a achar que o preâmbulo deve ser emendado, não na sua totalidade, mas na parte em que ele é o reflexo ou a síntese do conteúdo da Constituição, se a Constituição, além do mais, se modificou, deixando de ser ideológica, porque uma Constituição não pode ser ideológica, esse é que é o grande erro, porque se a Constituição é ideológica, a Constituição divide a sociedade. Ora, o texto constitucional é um contrato social que deve ser consensual entre todos os cidadãos e, portanto, não pode ter opções ideológicas ou partidárias. Não pode ter, porque se tiver, deixa de ser uma Constituição de todos os portugueses, mas apenas de uma parte desses portugueses. E penso que é esse o risco que nós corremos, embora o preâmbulo não seja dispositivo, é verdade, mas penso que, imagina um estrangeiro, um investidor que vem a Portugal, quer investir e pede para consultar a Constituição do país onde quer investir, quer fazer uma fábrica, e olha para a Constituição e começa a ver que, afinal, Portugal quer abrir caminho para uma sociedade socialista. Eu acho que o investidor foge a 7 pés perante aquilo que pode ser entendido como abrir caminho para uma sociedade socialista. Claro que sou aqui um pouco a brincar, mas, na verdade, penso que essa expressão deve ser retirada porque ela deixou de ter qualquer correspondência com o próprio articulado constitucional. Em relação à questão do mandato, eu sou contra essa medida. Eu penso que não se justifica porque haver um mandato único para o Presidente da República introduz uma alteração substancial no sistema de governo e não vejo nenhuma razão para introduzirmos uma alteração substancial no sistema de governo. Aliás, isso aproximar-nos-ia um pouco do sistema mexicano, em que, embora o sistema mexicano seja um sistema presidencial, não semipresidencial, mas em que o Presidente só pode ter um único mandato, que é também de 7 anos. Em primeiro lugar, 7 anos é, em política, uma eternidade. Alguém estar num cargo de 7 anos, um cargo de chefia de Estado, embora sem poderes executivos importantes, penso que é uma eternidade
e isso provoca um elevado desgaste, o facto de não haver um refrescamento na legitimidade ao fim de 4 anos, ao fim de 5 anos. E, por outro lado, também há outro aspecto muito importante que tem a ver com o facto desse mandato único pôr em causa o princípio democrático. Porque se é um presidente que preside bem, de quem as pessoas gostam, por que razão limitar essa pessoa a não ter um segundo mandato por mais algum tempo? Neste caso, Portugal, na Constituição Portuguesa pode ter 2 mandatos, portanto até 10 anos. Portanto, não vejo, sinceramente, qual é a motivação para ver essa mudança. E mesmo a possibilidade de o Presidente ter uma outra cara no segundo mandato, isso não sei se está comprovado, tenho as minhas dúvidas. No caso do atual Presidente da República, por exemplo, eu acho que ele tem feito um mandato, o segundo, bastante parecido com o primeiro. Nos mandatos anteriores, admito que não. Mas isso também faz parte da própria dinâmica política. E, portanto, se as pessoas sabem que o Presidente tem a possibilidade de ter um segundo mandato, também quem o vai apoiar na reeleição sabe que ele também se vai comportar de maneira diferente no segundo mandato. Portanto, é uma questão também de conseguir antecipar aquilo que ele vai fazer no segundo mandato. E, portanto, penso que é uma restrição excessiva do ponto de vista de um cargo da chefia do Estado, da representação máxima do Estado, e isso também implicaria, com certeza, uma mudança substancial nos próprios poderes presenciais. Porque a partir do momento em que o Presidente só pudesse ter um único mandato, ele sentir-se-ia absolutamente liberto de qualquer tipo de restrição, que apesar de tudo poderá ter no primeiro mandato em relação ao segundo, e isso poderia provocar realmente a mudança do sistema de governo de uma forma, a meu ver, absolutamente imprevisível. E, portanto, não vejo qualquer razão para mudar esse sistema. Até porque, além do mais, essa mudança ainda teria uma outra mensagem subliminar, que seria uma mensagem de punição de todos os anteriores Presidentes da República. Portanto, portaram-se mal, no segundo mandato foram diferentes do primeiro mandato, então agora vamos pôr a ordem constitucional num outro sentido, vamos colocar-vos na ordem, vós, os futuros presidentes, por causa dos anteriores presidentes, porque houve 2 caras no mesmo presidente. Houve uma primeira cara no primeiro mandato e houve uma segunda cara no segundo mandato. Isso não é verdade. Portanto, penso que não há nenhuma razão para ver essa mudança. Há muitas outras razões para mudar no sistema político, mas não me parece que essa seja uma razão fundamental e não alcanço a importância dessa medida. O professor Bacelar Gouveia falou no caso da 7ª revisão constitucional, portanto, da anterior a esta, onde algo que foi alterado na Constituição, o caso daquela possibilidade do referendo, que depois os deputados da Assembleia da República não aproveitaram. E também fez referência ao facto da Constituição ser do povo e que os representantes do povo, os deputados da Assembleia da República, deverão obviamente zelar por essa preocupação e dessa relação entre a Constituição e o povo. Aquilo que nós estamos a assistir neste momento, numa revisão da Constituição,